Beleza, gente? Vamos lá então. Agora vamos falar uma das questões mais importantes também dentro da dinâmica, que é o chamado problema do elevador. Então, você já deve ter percebido que em alguns momentos que você está no elevador e ele está no térreo, de repente ele começa a subir. Se o elevador ele sobe, digamos assim, com uma aceleração grande logo no começo, você deve ter sentido já em alguma oportunidade que você tem uma sensação de peso diferente. A mesma coisa quando você está no andar mais alto e que de repente o elevador desce de vez. Ou as pessoas dizem que sentem um frio na barriga, um vazio. O que é isso? Na verdade, é a situação do chamado peso aparente. Nós vamos explicar exatamente essa situação agora e vamos mais. Nós vamos calcular esse peso aparente. Nós vamos determinar qual seria essa sensação. Como é que podemos determinar isso? Beleza? É isso aí que a gente vai ver agora. Então, analise primeiro essa primeira figura. Nós temos aqui uma cabine de elevador. Claro, teria aqui um cabo, né? Tal, mas não é isso que eu estou estudando agora. Vamos imaginar que tem um corpo aqui dentro, como se fosse uma caixa. Pode ser você. E aqui eu tenho as forças que atuam nesse corpo. Quem são essas forças? Peso, que aponta para o centro da Terra, e a reação normal, que é a reação da superfície de apoio sobre o corpo. Beleza, então temos duas forças. Além do mais, a gente tem que perceber que sempre haverá ação da aceleração gravitacional. Nunca esqueça disso, ela está aqui representada para baixo, bonitinho. Muito bem, mais uma coisa que é bom a gente relembrar. Segunda lei de Newton, ela vai ser o nosso auxílio para resolver essa situação. Força resultante, massa de aceleração. Beleza. Visto isso, relembrando esses tópicos, vamos dar uma olhadinha agora aqui. São três situações que nós vamos ter que estudar. Primeiro caso, tudo movimento uniforme, seja o elevador subindo ou descendo em movimento uniforme, tanto faz subir ou descer. Lembre-se que em qualquer situação de movimento uniforme, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, eu já posso cancelar essa aceleração e, consequentemente, nós teremos também uma força resultante nula. É o chamado equilíbrio dinâmico. Lembra bem disso? Muito bom. Então, olhe agora para o nosso exemplo, nosso desenho. Você tem dois vetores, um para cima e um para baixo. Aquela velha história, vetores em sentidos contrários, a gente faz o quê? Subtrai. Então, normal menos peso, estou subtraindo, igual a zero. Quem é a minha força resultante? Justamente, normal menos peso. Trazendo o peso para o outro lado da equação, ficamos que normal é igual ao peso. Então, presta bem atenção. Se o elevador estiver parado, a força resultante também é zero. É o chamado equilíbrio estático. Se o elevador estiver em movimento uniforme, ele também está em equilíbrio, só que agora é chamado equilíbrio dinâmico, e a sua resultante também é zero. Nessas duas situações, a força normal será igual ao peso. Mas, gente, isso é circunstancial para essa situação. Então, enquanto o elevador ele dá aquele primeiro arranque, depois ele começa a subir com velocidade constante durante vários andares. Naquele trecho, se você tivesse sobre uma balança, naquele momento, a indicação da balança seria exatamente igual ao seu peso. Por falar nisso, parênteses. Anota aí para você não esquecer mais. A força normal, que nós vamos determinar em vários casos aqui, ela será a indicação da balança em qualquer um desses problemas. Então, em várias questões dessa de elevadores, ele vai dizer, determine a indicação da balança. O cara, imagine, o cara colocou uma balança dentro do elevador e ficou lá subindo e descendo. E ele pode olhar para aquela balança, a indicação que ela está te dando nem sempre será o seu peso real, pode ser o seu peso aparente. E esse valor da indicação, né, da balança é a sua força normal, entendeu bem? Sua força normal é a indicação da balança. Muito bem, mas voltando para o nosso caso, depois desse parênteses, primeira situação está clara. Força resultante é zero, normal igual a peso. Perfeito, sem problemas. Mas agora olhe só esse caso. Eu estou subindo acelerado, ou seja, eu estou parado no primeiro, lá no térreo, e o elevador começa a subir. O que que acontece? Ora, eu estou subindo, acelerando. Você já percebeu que às vezes a gente sente como se fosse um peso nas pernas nessa situação? Pois bem, esse caso é semelhante a quando ele desce freando. Então imagine agora outra situação que vai ser semelhante fisicamente ao subir acelerado, é o descer retardado. Você está descendo, de repente ele começa a frear para parar. Essa situação física é a mesma. Sabe por quê? Olha só, nos dois casos, a minha força normal será maior do que o peso. Nas duas situações. Então, se a força normal é maior do que o peso, a indicação da balança, lembra que eu falei que é normal a indicação da balança, será maior do que o peso real da pessoa.
Então, nessas duas situações, a força resultante é normal menos o peso. Porque está subtraindo do mesmo jeito, tá legal? E como a normal é maior, então N menos P. Então guarda isso. Nessas duas situações, ele subindo acelerado ou descendo retardado, normal é maior do que o peso e a força resultante é N menos P. O que eu vou fazer agora? Simplesmente desenvolver a minha equaçãozinha, segundo a lei de Newton. Quem é a força resultante? N menos P. M vezes A. Olha o que foi que eu fiz. A força peso está desse lado, ela vai passar para o lado de cá, né, assim, e quando ela passa com sinal positivo. Olha aqui, ó, mg mais m vezes a. Coloco a massa em evidência e aí ficou, ó, g mais a em evidência, ou seja, dentro do parêntese, vezes multiplicado pela massa, que é o fator comum. É assim que a gente pode calcular a força normal para uma situação como essa. Observe que como aqui, ó, eu estou somando as acelerações, a aceleração da gravidade mais a aceleração própria do elevador, você vai ter, logicamente, um valor de normal maior do que o peso. Esse é o segundo caso. E temos mais um. Olha lá o terceiro. Subindo retardado, o que é isso? Eu estou subindo e freando. Ele vai chegar no andar que eu preciso, vou parar. Ou ele está descendo e acelerando. Essas duas situações, o que caracteriza? A força-peso agora é maior do que a força normal. Ora, se o peso é maior do que a normal, a minha força resultante agora é P menos N. Gente, por favor, olha para cá, compara essa situação, ó, N menos P, e agora é P menos N. Quem que vai determinar quem vem primeiro? A força que for maior. No caso aqui, como a normal é maior do que o peso, N menos P. Como agora o peso é maior do que a normal, P menos N. Nessa situação, desenvolvendo, força resultante P menos N, ó, foi o que eu fiz, pura matemática, né? Ficou esse, o peso, ele passa para o lado de lá de novo, só que agora com sinal negativo, multipliquei tudo por menos 1, chegamos a essa expressão aqui, ó. Olha só a diferença, que interessante. Olha que a normal aqui foi massa vezes g mais aceleração, e agora foi g menos aceleração. Ou seja, haverá uma diminuição da minha aceleração resultante e, consequentemente, a minha força normal será menor do que a força peso própria do corpo. Perceberam que nesses três problemas, nessas três situações, não é, todas elas vão se repetir nas suas questões e você vai pegar simplesmente e aplicar cada um desses casos. Eu peço que você olhe, analise, estude com calma. Esse é um dos problemas mais importantes dentro do nosso assunto dinâmico. Daqui a pouco a gente vai fazer um probleminha para vocês verem como é que isso funciona.